Mundial da Propriedade Intelectual. Se vocês tiverem curiosidade, entrem na página deles. Vocês vão ver coisas interessantíssimas. WIPO.int, internacional, INT. Tá ok? Até agora? Veja, isso aqui eu diria de que definiria uma dimensão para os trabalhadores no local de trabalho. Ou seja, os trabalhadores, quando eles entram naquela relação social, e vão ser trabalhadores, e entram no local de trabalho, eles deparam com determinados instrumentos de trabalho. Correto? Esses instrumentos de trabalho definem o tipo de trabalho que ele vai fazer. Ele começa a trabalhar aqui, a usar esses instrumentos, e ao fazer e ao trabalhar, eles aprendem. Veja, os trabalhadores aprendem no próprio processo de trabalho, no próprio local de trabalho. Ao fazer, aprende. E aqui vai aprender processos técnicos. Só que nós ainda temos uma outra dimensão. E essa outra dimensão é que os trabalhadores, quando entram nesse local de trabalho, além deles depararem com instrumentos de trabalho, eles deparam com determinado tipo de organização do processo de trabalho. Não é verdade? Eles não trabalham aleatoriamente. Eles trabalham em função da organização em que eles se encontram. Aqui, por exemplo, só para exemplificar e para nós tirarmos algumas análises a respeito, suponho aqui uma organização de organização do trabalho de tipo taylorista. Vocês conhecem. Mas vamos pegar aqui alguns tópicos dessa organização. A característica base do taylorismo é o estabelecimento de uma estratégia de comando-controle. Comando e depois o controle. Onde as tarefas são definidas, pré-definidas, dispostas hierarquicamente, e aqui eu emano o comando, e os supervisores e os capatazes vão exercer o controle, para ver se a tarefa está sendo bem executada. Não é isso mesmo? Ora, esse tipo de organização provoca uma abrupta separação entre o trabalho intelectual e o trabalho mental. O trabalho manual, melhor dizendo. O trabalho intelectual localiza-se, inclusive fisicamente, lá no departamento de planejamento. E o trabalho manual é feito no chão da fábrica. É uma separação abrupta. Somente esses do comando detêm o conhecimento necessário à produção de determinado tipo, dependendo da unidade. Somente eles têm o conhecimento de todo o processo de trabalho e conseguem dominar. Nós poderíamos dizer, na época do taylorismo, é o aparecimento de uma nova classe capitalista, a classe dos gestores, uma classe em ascensão de lá para cá, né? Gestores cada vez mais vão tendo conhecimento e vão gerindo todos os processos. Ora,
Em termos de conhecimento escolar, esse tipo de organização não demanda alta escolarização. Nos Estados Unidos, início dos anos 20, no inglês dá um toque todo especial, quando eles diziam que aqui basta os 3R, os 3 R's. Esses R's aqui do write, do reading e arithmetic. E aqui para nós, basta saber ler, escrever e contar. Não basta mais nada. Alguns teóricos chegaram a pugnar pela eliminação da escola. Para que escola? Não há necessidade. Aprende no próprio local de trabalho. O conhecimento é muito reduzido, que é necessário. O que se demanda é atitudes, obediência, disciplina e saber escrever o nome para assinar a carteira de trabalho, para ler a ficha, o manual. Mas não há muita necessidade disso. E aqui tem um ponto interessante para o caso brasileiro. Eu diria que o Brasil pode ser considerado um exemplo ímpar no mundo. O Taylorismo entrou aqui no Brasil, na Estrada de Ferro de São Paulo, ainda nos anos 10, 1914 a 1918. Na Rússia, o Lenin e o Trotsky implantaram o Taylorismo já em 1918, de cima para baixo. Ele considerava que a maior invenção do capitalismo teria sido o Taylorismo, em termos de organização do processo de trabalho. Isso se espalha para o mundo inteiro. Aqui no Brasil cria-se o Ministério da Educação e Trabalho da época, as instituições SESI, SESC, e trouxeram o técnico especialista em Taylorismo para começar a formar a mão de obra brasileira nesse período, desde esse período. E aqui nós continuamos, e aqui vamos apresentar algo sui generis, isso que eu estava dizendo para vocês. O crescimento do Brasil entre os anos de 1920 a 1980, a taxa de crescimento do PIB apresentou índices elevadíssimos. A média nos anos 20 foi de 6%, nos anos 30, 4,3%, nos anos 40, 5,1%, nos anos 50, a falha foi minha. Estava dizendo para vocês que nos anos 50... O outro estava funcionando. Sim. Nos anos 50, a média chegou a 7,1. Nos anos 60, 6,1. Nos anos 70, 8,8. Olha só, a média anual. Nós agora, para conseguir 1,8, está difícil, não é verdade? E aqui nós conseguimos médias fantásticas de crescimento do produto interno bruto. Veja, volto a repetir os anos 70, que são impressionantes. 8,8 de crescimento do PIB como média anual. Nós tivemos aqui ano de ter 13, 14, para dessa média de 8. A taxa de escolarização da população ativa brasileira
Em 1981, era de apenas 3 anos de escolaridade. Entenderam a questão? 3 anos de escolaridade foi suficiente para conseguir um crescimento desse montante. Não há necessidade, diziam eles, de aumentar a taxa de escolaridade. Aliás, esses anos eu presenciei muito. Quem lutava pela educação era político para poder eles saberem assinar o nome para tirar o título de eleitor. Permitiu o voto dos analfabetos, nem eles começaram a preocupar mais com a educação. Só os nossos professores trouxas que lutavam pela educação. Não é verdade? A bobagem é nossa de muito tempo. Não tem jeito. Veja, só que a partir dos anos 60 e 70, as coisas começam a alterar. E essa problemática que eu coloquei aqui para vocês do Brasil, da escolarização da força de trabalho, vai passar a ser hoje um gargalo fundamental na qualificação da força de trabalho brasileira. Que vocês vão ver por quê. Veja, a partir dos anos 60 e 70, desenvolveu-se no mundo um vasto movimento de contestação. Vocês já viram os anos 60, né? Os anos de grande contestação. Aquelas gerações de trabalhadores que começaram lá nos anos 20, 30, já tinham se habituado à nova disciplina, ao taylorismo, e dentro de pouco já começam a tomar conhecimento dos processos de trabalho, já começam a ludibriar os chefes, os capatazes, etc. E, paralelamente, os sindicatos e mesmo os partidos de esquerda, tanto sociais-democratas como comunistas, nesse período, eles começaram a serem contestados pelas bases. Aqui no Brasil, nós começamos a assistir a procura da criação de um sindicalismo autêntico. Você vê, gente, o sindicalismo autêntico, aquele sindicalismo tradicional, os partidos de esquerda começaram a ser marginalizados por esses trabalhadores. Esses trabalhadores começaram a criar formas de organização independentes e, às vezes, contra os seus sindicatos, contra os seus partidos políticos. E criaram instituições, eles próprios, mostrando uma tendência a um movimento autônomo que lutava por maior participação. O problema era a questão da gestão do processo. Movimentos de solidariedade na Polônia, 56 na Hungria, 74 em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, etc., desse período, vários movimentos de cunho autônomo, independentes, volto a dizer, e às vezes contra as suas próprias organizações sindicais, querendo colocar em pauta maior participação, maior gestão. Aqui no Brasil nós tivemos um movimento de grande envergadura em 66 em Osasco, e aqui em Minas Gerais, em Contagem, na trefilaria da Belga Mineira, foi ocupada pelos trabalhadores. Não sei se vocês sabem, nesses movimentos autônomos,
A linha, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, a coisa mais ou menos da seguinte ordem: os trabalhadores entram em greve. Os patrões, evidentemente, querem parar com a greve e, para conseguir parar, cortam o salário. Se os sindicatos têm, ou se os trabalhadores têm fundos de greve, consegue manter a greve por mais algum tempo, não é verdade? Se se tem ajuda de trabalhadores ou de outras categorias ou de outros países, no caso dos mineiros na Inglaterra, na época da Margaret Thatcher, conseguiram ficar 6 meses em greve e manter suas famílias, mas com recursos externos vindo da França, de Luxemburgo, da Alemanha, etc, etc. Quando não há recursos, eles entregam os pontos ou decidem por outra coisa, que é ocupar as empresas, botar para trabalhar, vender os produtos e ter dinheiro para se sustentar. Aqui no Brasil, o Delfim Neto denominou essas greves de greve selvagem. É essa da refinaria da Belga Mineira, aqui em 66. Na Europa, chama-se greve de ocupação. Hoje, aqui também já aceita greves de ocupação. Então, da ocupação, ocupa-se, bota-se para trabalhar, e aí tem condições de se manter. Na greve de Portugal, 74, greve dos 4, dos escravos, se não me falha a memória, tinha aproximadamente 350 empresas ocupadas. Vários capitalistas vieram para o Brasil, na verdade, depois voltaram, né? Mas aqui tem algo que é extremamente importante. Os trabalhadores demonstraram de forma prática que eles eram capazes, e diferentemente do que pensava o Taylorismo, que os consideravam incapazes, agora eles estão mostrando de forma prática que são capazes. Dão conta até de manter a coisa funcionando, independentemente dos patrões. Vejam só, esses movimentos autônomos eles ocorrem em determinadas circunstâncias, e é sintomático lembrar de que nessa última greve da universidade, aqui o FMG, Goiás, Salvador, outras, entraram em greve independente do sindicato. Não é verdade? Independente do sindicato. E às vezes contra em determinadas situações. O próprio. E criam instituições. Os trabalhadores criaram instituições. As instituições, os conselhos de fábrica, os sovietes, no caso da Rússia de 17, e assim cada lugar dá um nome. Aqui eu achei interessante, Indignados, um coletivo, olha só, uma instituição criada a partir do movimento prático de luta, que é isso que nós estamos colocando para essa época. Mas essas lutas autônomas, logo em seguida, começaram a se degenerarem. E cada vez mais, elas foram perdendo a sua força. Os capitalistas foram capazes, não só de contrabalançá-las, mas foram capazes de assimilá-las, de recuperá-las, e passaram a usar aquilo que os trabalhadores estavam mostrando. Eles eram capazes de participar, eles eram capazes de raciocinar, eles tinham inteligência, eles poderiam ser usados. Um diretor de recursos humanos da General Motors, ainda nos anos 70, chega a afirmar algo extremamente importante. Dirá ele: nós ainda estamos na idade da pedra lascada para o uso
da capacidade intelectual do trabalhador. Nós estamos usando apenas a capacidade manual. Veja, o trabalho tem essas duas componentes. A componente manual e a componente intelectual. Ele vai dizer, nós ainda estamos usando pouquíssimo a capacidade intelectual. É essa problemática aqui que vai dar origem a um novo processo organizacional radicalmente diverso de tudo que nós tínhamos visto até então e que passou-se a denominar, eu vou usar o nome de uma maneira genérica, a forma de organização toyotista. O toyotismo. O toyotismo passou a ser um nome genérico para designar as novas formas de organização do processo de trabalho. Saiu um livro clássico nos anos 90, livro do James Onock e Daniel Jones, que escreveram um livro, foi traduzido para várias línguas, A Máquina que Mudou o Mundo em 1990. A Máquina que Mudou o Mundo. Saiu em 1990. Quando eles estão colocando a máquina que mudou o mundo, a característica básica desse livro não é que eles estão escrevendo sobre um determinado motor de carro. O problema não era o motor do Toyota. O problema era outro. O problema é que eles disseram criar o mais eficiente sistema de produção do mundo. Então, o Toyota, nesse período, assumiu a vanguarda, a liderança, em termos da produção de carro no mundo. Ela fez uma revolução. Eu não vou entrar em maiores detalhes das formas toyotistas de organizar o processo de trabalho, acho que não há necessidade. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para vocês de algumas características. Veja, uma técnica de Kanban, produzir somente o necessário, diferentemente do Taylorismo, just in time, para você quebrar a problemática de tempo, de espaço e passar para tempo. Mais do que isso, o just in time permite ainda e fundamentalmente você colocar na mão do trabalhador a própria fiscalização do produto do seu trabalho. Isso era diferente, eu falei com vocês no terrorismo, comando e controle. Agora não, o controle da qualidade pode ficar na mão do próprio grupo, da própria equipe na linha de produção e algumas características dessa ordem. A característica que eu gostaria de acentuar para a nossa área é a técnica de Kaizen. Na técnica de Kaizen, um diretor da Toyota à época disse algo mais ou menos assim: não há nada no interior da empresa que não possa ser aprimorado. Tudo pode ser aprimorado. Por menor que seja, ainda há possibilidade de ser melhorado. Ora, quem pode dizer como melhorar isso? Quem conhece melhor? Quem está com a mão na massa? Os trabalhadores. Então veja lá, aqui agora os trabalhadores passam a ser constantemente estimulados a dar opiniões, a dar sugestões acerca das técnicas de produção. Então agora, qualquer lugar que a gente vai, já tem até uma caixinha, dê uma sugestão para o chefe, não é verdade? Até nos bancos, etc. Tudo agora já tem uma sugestão para o chefe. Ou seja, como expropriar e apropriar o conhecimento dos trabalhadores
e direcioná-lo no interesse que a gente quer. Essa é a problemática central, que muda-se por completo a problemática da exploração. Veja, não altera-se a mais-valia. A mais-valia continua. Só que agora a exploração calca-se e repousa-se fundamentalmente e cada vez mais na exploração da capacidade intelectual do trabalhador. Correto? Então, a capacidade intelectual agora passa a ser o elemento chave da exploração no capitalismo. Gostaria aqui colocar para vocês que, com esse novo patamar, as coisas, em termos básicos, em termos essenciais, não se alteraram. O que mudou foi, única e exclusivamente, a forma do capitalismo. Tá ok? Por isso que eu havia dito para vocês no início que esses conceitos todos de sociedade, eles pegam um aspecto, mas não pegam o cerne. O cerne ainda é o capitalismo, não alterou o capitalismo. Está mudando as formas do capitalismo. E a forma que nós temos hoje, ela é fundamentalmente, volto a dizer, a exploração da capacidade intelectual do trabalhador. Pega o simples trabalhador, uma simples secretária, para ser hoje secretária de uma média empresa e atender diretores. Para contratar essa moça, necessariamente, entre outras coisas, eu poderia afirmar bilíngue, domínio de um processador de texto, redação própria, capacidade de entrar em contato com outras empresas, com hotéis, com agências de viagens, etc, etc. Não é verdade? E aqui ela entra e vai fazer todo esse trabalho. Como é que ela no taylorismo? Um escreve a carta, o outro verte para o inglês, um arquiva, o outro manda a carta, o outro telefona para o hotel. 10, 15 pessoas. Essa professora, essa funcionária faz tudo isso tranquilamente. Veja, a mudança da qualificação do trabalhador passa a ser de uma outra natureza. Ok? E aqui o elemento chave que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tal como produtividade, vou colocar a mesma problemática para qualificação. Tenho certeza que cada um de nós aqui na sala pode ter o seu conceito de qualificação. Volto a dizer, nenhum desses conceitos tem importância. O que importa é o conceito de qualificação para o capitalismo. É ele que vai contratar, correto? E para ele, qualificação, ou é qualificado o trabalhador que dá conta de responder às exigências de uma técnica capitalista. Está claro? Imagine aqui, estou lá no interior, uma pequena propriedade rural, eu e minha família, produzindo para subsistência nossa. A qualificação que nós temos para mexer no meio rural, com vacas, animais, plantações, etc, etc, é uma qualificação importante, não é mesmo? Dá para me sobreviver lá. Se eu chego aqui na cidade, sou considerado desqualificado. E agora outro aspecto relacionado com esse conceito da qualificação. Imagine agora eu, aposentado, salário difícil, baixo, as coisas começam a piorar. E aí os meninos tendo problema, a mulher me enchendo o saco, eu tenho que correr atrás de emprego. E eu vou pegar um currículo. O currículo sai até grossinho, 40 anos trabalhando, sai grossinho, na verdade. E eu vou nas escolas levar o currículo. E chego lá, apresento esse currículo. E aí o diretor diz assim, é interessante, muito bom, muita coisa, dá uma folheadinha rápida, e daí a pouco fala uma frase que eu acho fantástica. Sinto muito,
mas não atende o perfil da empresa. Não atender o perfil da empresa é para não falar que está mandando embora. Fica educado, né? Mas o que vai falar que não atende o perfil? Eu não estou vendo nenhum curso de informática. Aqui está tudo informatizado. O senhor não tem curso de informática, não serve mais para mim. O que aconteceu comigo? O valor da minha força de trabalho sofreu uma desvalorização. Desvalorização. Então, consequentemente, eu agora falo assim, mas eu estou no aperto, aceito até trabalhar por menos. Aceito até trabalhar por menos. A minha força de trabalho foi desvalorizada e eu aceito isso. E agora nós temos algo fantástico que o capitalismo conseguiu. Para vocês não serem desvalorizados, vocês têm que correr atrás de curso de especialização e pós-graduação. Olha que bacana. Então agora vocês vão ter que se valorizarem atrás de curso para responder às novas exigências da tecnologia capitalista. Guardem esses dois conceitos que são fundamentais. Qualificação, desvalorização. Eles andam juntos. Esse mecanismo do avanço da ciência, a integração dela nas forças produtivas, modificações da organização do processo de trabalho, levaram ao desenvolvimento da produtividade sem paralelo no mundo a partir dos anos 80 e 90. Então aqui nós tivemos um grande desenvolvimento. E as empresas assumiram um valor, um poder e um tamanho a toda prova, não é verdade? Aí as grandes empresas hoje já contam espalhadas em mais de 110, 115 países, né? Tem algumas que têm até mais, com filiais em diferentes partes do mundo. Essas mudanças, elas trouxeram ao poder as empresas, que nós poderíamos dizer que de modo direto ou indireto, as empresas cada vez mais detêm hoje os mecanismos do controle do econômico, do social, do educacional, do cultural e das pessoas. Vejam, elas têm hoje o domínio quase que absoluto. Elas definem políticas. Aqui eu vou dar até uma sugestão para aqueles que estiverem na área de política educacional e vão fazer dissertação ou tese. Por favor, não se dirijam à Secretaria Municipal de Educação. Lá vocês não vão encontrar política educacional. Não dirijam à Secretaria Estadual de Educação. Lá vocês não encontram política educacional. Não se dirijam, porque aí vai ficar até mais caro, tem que ir em Brasília, dirigir ao MEC. Vocês não encontram política educacional. A definição da política educacional hoje não é dada nesses órgãos. Esses aqui são implementadores da política educacional que é dada em outra esfera. A esfera do mercado comandado pelas empresas. É a questão chave hoje. Essas empresas, hoje, transnacionais, elas já não são mais simplesmente nacionais, elas passaram a ser, podemos dizer, um aparelho decisivo de poder. Nessa nova estrutura política da situação do capitalismo atual, os determinantes básicos do poder não estão necessariamente no governo
e não mudam com as eleições. Tá ok? Veja, os determinantes básicos do poder não estão necessariamente no governo. E, por conseguinte, não se altera com as eleições. Porque nas eleições a gente consegue mudar só o governo, mas o poder não está lá, então não adianta, muda só as pessoas. Alguns gostam de um, outros gostam de outros. Né? Agora, rapidamente, para não tomar muito tempo mais de você, se deve estar cansado, estou achando que eu falo demais, né? Mas vamos lá. Um ponto que nós não poderíamos fugir é que o capitalismo chegado a esse ponto de empresas transnacionais, nós deveríamos ver que o Brasil hoje passou a ser um polo fundamental no sistema internacional do capitalismo mundial. Já é um polo de respeito. Hoje nós já temos a transnacionalização das companhias ou das empresas brasileiras, que joga uma nova problemática para nós e que vai ter repercussões profundas no campo da educação e da escola. Especialmente a partir do ano 2006, que pode ser considerado um marco, pela primeira vez as companhias brasileiras investiram mais no exterior do que as companhias estrangeiras investiram no Brasil. Hoje nós já temos coisas mais ou menos assim. A receita operacional bruta da Petrobras, da Vale, da Odebrecht, da Embraer, elas alcançaram, especialmente a partir de 2008, determinados montantes que são superiores ao produto interno de muitos países, como a maioria dos países da América Latina, com exceção do México e Argentina. Aqui dois autores brasileiros examinando essa problemática, que nós poderíamos dizer assim, o imperialismo brasileiro. Veja, os nossos conterrâneos da América do Sul já estão chamando do imperialismo brasileiro. Aqui nós já temos algo mais ou menos assim. Na Bolívia, a Petrobras respondia em 2006 por 17% do PIB da Bolívia. No Paraguai, 95% da produção de soja são de produtores brasileiros. Na Argentina, a Camargo Correia comprou a empresa Loma Negra e controla 50% do mercado de cimento. A Frigoboi, a maior empresa do mundo de alimentos de carne do mundo, a Frigoboi, comprou a Swift Argentina e controla todo o mercado de carne. No Peru, a Votorantim Metais controla aproximadamente 62% da produção de zinco no país. No Uruguai, as exportações de carne são controladas